Oi gente, tudo bem? Vamos lá, hoje vou gravar então o vídeo com relação ao feed que eu fiz de manhã. Se você não viu, volta lá no meu Instagram, dá uma olhada no feed onde eu falo sobre os casais. Bom, vou direto ao assunto. Pela educação que nós tivemos, nós nunca pudemos dizer o que nós gostamos e o que nós não gostamos no sexo. Quem sempre falou sobre isso, sempre foi taxado de uma pessoa imoral, pervertida, suja. Não é verdade? Para aqueles adolescentes que se aventuravam a falar sobre isso, trocar informações sobre com amigo, com irmão, nossa, pensar em sexo, masturbação, nossa, deixava a mão amarela, peluda, tinha toda essa história, não era assim? Era bem assim. Mas agora nós crescemos e é com essa educação que nós recebemos que nós arrastamos isso tudo agora para as nossas relações amorosas. E aí? Como que a gente faz? Né? A gente já não é mais adolescente, a gente já cresceu, a gente já teve acesso à informação, mas a gente ainda continua com essa mentalidade, com esse modo de olhar a sexualidade desse jeito? Se eu não falo, o outro não fala também. Sobre nossos desejos, fantasias, mas não se enganem. Todos nós temos fantasias. Só que cada um vive ali as suas fantasias, vivendo calado, né? E aí a gente nunca sabe se o que a gente sente, as nossas fantasias são normais, se são doentias, porque a gente não tem muita referência, a gente não tem muito parâmetro, porque a gente não troca ideia com as pessoas, né? Então, assim, a gente não tem muito com quem comparar. Então, fica tudo não dito. Aí vocês vão falar, tá, Silvia, mas peraí, por que tu tá falando isso agora? Bom, tô falando justamente por causa do post, né? Lá nos escritos de Esther Perel, que é uma terapeuta de casal maravilhosa, lá no post diz o seguinte, que os casais, quando eles se queixam, né, da sua vida sexual, eles estão se queixando porque a vida sexual tá sem graça, tal, mas ela fala assim, ó, tem que olhar muito mais para a qualidade, né, do que para a frequência. O que esses casais estão dizendo? Que a vida deles sexual tá sem graça pela frequência? Né? Mas eles estão querendo falar da qualidade. E ela, para falar da qualidade, ela volta atrás. Ela fala, não, a gente tem que olhar a vida erótica desse casal, né, para entender a dinâmica sexual da conjugalidade. Que ela diz assim, ó, os animais que fazem sexo, né, o erotismo, ele é exclusivamente humano. Ele é elaborado, transformado, feito aqui na nossa imaginação. Então, vamos ver então como é que a gente pode olhar para isso. Qual o papel da imaginação, do erótico na nossa vida sexual? É disso que eu tô falando aqui. É disso que se fala esse post, né? E a dificuldade em falar sobre isso é imensa. Aí vocês vão perguntar, tá, Silvia, mas por quê? Sim, falar sobre o que nos excita, né? O que nos faz bem, do que eu gosto, do que eu não gosto, muitas vezes bate de frente com convicções morais, convicções religiosas, né? Com ideologias de o que é homem, do que é ser mulher, do que é ser homem, como é se comportar como mulher, como é se comportar como homem. Quem é que nunca pensou sobre isso, né? Então, o que a gente está querendo abafar, né? E aí a gente acaba trazendo, né, esse abafamento, esse silêncio para o nosso sexo do casamento. E fica esse sexo morno, sem graça, né? E aí, em relacionamentos mais longos, isso tende a ficar muito chato, sem graça, a esfriar, né? E aí as pessoas, elas não querem mais. Então elas ficam evitando aquela relação chata, morna, só para cumprir tabela. Aí daí vem aquela máxima, né? É no casamento onde menos se faz sexo, né? E, poxa, até quando a gente vai ficar ouvindo isso? Né? A gente vai se dar conta e se apropriar da nossa sexualidade, né? E mostrar que não é bem assim, né? Que as coisas mudaram, os tempos mudaram, a gente já cresceu, já evoluiu, a gente já estudou sobre isso, né? Por mais que choque a cultura, né? Por exemplo, da feminista, né? Assumir que deseja, né, ser dominada, para o marido, né, aceitar que tem uma fantasia ali com a babá ou com a vizinha, da esposa, né, quando ali se masturba, pensar num ex-namorado, um namorado da adolescência, para aquela namorada que vai para academia, né, e vê o cara lá, gosta ali de um cara que está malhando junto, e imagina o cara na hora que está transando com seu namorado. Então, assim, tudo isso é ainda muito
difícil pra gente como mulher e como homem admitir umas coisas dessas, né? A gente acha que tá errado, né? Que, meu Deus, não pode ser isso, né? Que esses pensamentos lascivos, que isso não cabe dentro do casamento. Aí vem culpa, vem vergonha, vem um certo desconforto, né? Só de imaginar, né, que você pode fantasiar. Nossa, né? Aí vem aqueles sensores internos, né? Não, onde já se viu? Eu tô casada, como é que eu posso me fantasiar com o vizinho, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? E eu sei que é bem assim, né? Eu tenho atendido muitas pessoas, né? E vem com essas mesmas questões, né? Então, assim, os maiores estudiosos, a clínica prática diz isso, os maiores estudiosos na área da sexualidade humana e na área da intimidade dos casais já dizem isso e acreditem, não há nada de errado com as fantasias. Gente, não tem nada errado com as fantasias, nada. Na verdade, a imaginação erótica, ela é alimentada por sentimentos que estão bem longe, né, de serem aqueles mais certinhos, mais apropriados, né? Estão atravessados por ciúme, por carência infantil, por poder, por luxúria. Sim, mas a gente vai guardando esses pensamentos, a gente vai guardando esses sentimentos, né? E aí a fantasia, ela ocupa um lugar daquilo que a gente não tem coragem de assumir. A gente não tem coragem nem de pensar, né? E não tem coragem de fazer, na real, porque a fantasia tem um lugar dela, né? E a fantasia erótica, ela tem a ver com essa representação mental, né? Não com a coisa autêntica em si, com o que vai acontecer de fato. A fantasia, ela está mais no campo dos sonhos, da idealização, como eu falei, da representação, né? E como o nome mesmo diz, da fantasia, né? E nem sempre as fantasias são para serem realizadas. As fantasias são criações do nosso psiquismo, né? Tem muito a ver com os símbolos, com os simbolismos que nós adotamos para nós, né? Que representam algo desejante, né? Mas que estão mais na ordem dos desejos, daquilo que é erótico, daquilo que a gente vê num filme erótico, numa cena erótica, do fantasioso. E tudo bem. Se você quiser guardar para você, ok, né? Mas os parceiros, eles precisam respeitar isso, né? Entenda, ela ou ele podem compartilhar também suas fantasias, né? As fantasias eróticas, os desejos, aqueles pensamentos, né? Estão aí na mesma vibe, né? Estão aí na mesma sintonia dos desejos, né? As fantasias eróticas estão na mesma sintonia dos desejos. E isso é rico para salvar encontros íntimos que já estão muito desgastados, né? Que já estão meio cansados, né? Para aquele, já tá aquela meia bomba, né? Como se diz. Né? Então, assim, às vezes vale a pena arriscar, né? Você conversar, trocar uma ideia com seu parceiro, com sua parceira. Mas muitas vezes o erótico, a fantasia erótica, ela só excita, e ela só é excitante porque ela está realmente nesse lugar, nessa ordem aí do irreal, porque se a gente tornar real pode ser um desastre, pode ser devastador para alguns casais, quando eles não têm suporte para isso, né? Então, assim, é preciso, antes disso, né, ter uma boa comunicação com seu parceiro, com sua parceira, conexão, encontro com esse casal, porque o silêncio, e o silêncio até na hora do sexo, ele abre um abismo terrível entre os parceiros. E aí, quando a fantasia ela é compartilhada, ela abre espaço para o erotismo, né? O erotismo entra ali na relação íntima, na intimidade, promove uma aproximação do casal, promove mais amor, confiança, porque você está se abrindo e falando dos seus desejos, das suas fantasias mais íntimas para o seu parceiro. Isso promove confiança, né? Mas tudo depende do parceiro que você tem e da parceira, né? Porque tem desconfortos também que precisam ser expressos, né? Precisam ser acolhidos, validados pelo seu companheiro, pela sua parceira,
né? Precisa ser validado também os desconfortos, que nem todo mundo está nessa vibe também dessa comunicação. Essa comunicação precisa ser construída para chegar nesse lugar. E a terapia sexual, ela é muito importante, porque ela vai justamente olhar para isso, porque a terapia sexual, né, nós como psicólogos, quando atendemos aí fazemos terapia de casal, atendemos aí questões da intimidade humana, da sexualidade, não é só para disfunção sexual, mas é para resgatar, né, muitas vezes esse erotismo que se perdeu no casal, né, e é muito possível, mas precisa de profissionais, né, de psicólogos, assim, que estudam, que se debruçam, que se preocupam em fazer um curso, uma formação, como eu fiz com a Bárbara, né? Assim, que se preocupam em ter conhecimento para poder olhar para esse casal e entender, compreender, né? Para poder até provocar aí um movimento entre o casal para que um compreenda o outro, para que um possa ajudar o outro naquilo que é mais íntimo, naquilo que toda a vida foi guardado, né? Chaveado. Então, meus queridos, não se esqueçam, a fantasia, ela é uma expressão poderosa, uma ferramenta para se manter viva o desejo nas relações. Dar ouvido, dar voz a essas fantasias pode nos levar para um outro plano na nossa relação amorosa, no nosso prazer sexual. Pensem nisso. E é sobre isso que fala Esther Perel no post que eu fiz hoje de manhã. Beijo para vocês, até a próxima!